personagens que foram completamente esquecidos ou tiveram finais decepcionantes. Outros que até foram lembrados, mas era melhor terem sido esquecidos. Acontecimentos grandiosos que só foram menores que as incoerências que fizeram eles serem possíveis. Terminar uma obra da dimensão de Naruto não é fácil, mas é possível dizer que Kishimoto talvez tenha escolhido o pior caminho possível. Há vários argumentos que tentam justificar por que o final de Naruto foi tão decepcionante para os fãs, mas nesse vídeo eu vou trazer uma visão a respeito de Kishimoto que, na minha opinião, explica bastante por que o final de Naruto foi tão decepcionante. Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerd Lane, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre esse final decepcionante da obra Naruto. E para você que é fã, assim como eu sou, e que não goste que fale mal da sua obra, eu acredito que no caso de Naruto isso não se aplica, porque é justamente esse final desastroso de Naruto que faz muita gente que talvez não seja fã ter uma visão bem negativa a respeito da obra. Então, na minha opinião, falar mal desse final de Naruto é uma forma de mostrar que Naruto não é só essa putaria que virou o final. E é provável que nesse vídeo eu perca um pouco as estribeiras. Existe um conceito que todos os personagens presentes em uma obra devem ter, e esse conceito é a sua curva dramática. Basicamente, o personagem começa no ponto A e ele deve terminar a história no ponto B. E os arcos dos principais personagens de Naruto é justamente uma das suas grandes falhas. Na verdade, a forma como quase todos os personagens são retratados no final de Naruto é bastante problemática. E eu vou trazer alguns exemplos aqui de como Kishimoto tratou esses personagens no final de Naruto. E nada melhor para avaliar isso do que os personagens do time 7. Naruto tem um arco condizente com aquilo que esperávamos que ele teria. Sasuke, eu acredito que tem o pior de todos, mas eu já falei isso em um vídeo que eu vou deixar passando aqui. Então precisamos avaliar o arco de Sakura. A Sakura vai entrar em um dos exemplos que eu vou trazer aqui, que eu vou chamar esse exemplo de os NPCs de Kishimoto. Personagens que não saem do ponto A ao ponto B. Eles vão estar sempre no ponto A porque a forma como eles agem na história é interessante para Kishimoto. Então, justamente por isso, o nome de NPC. Eu acho muito interessante falar da Sakura porque ela, em teoria, é uma das protagonistas da obra. E se você olhar a Sakura se rastejando para Sasuke no início do clássico e ver ela fazendo exatamente a mesma coisa no final da Guerra Ninja, você percebe algo evidente. Essa personagem não teve desenvolvimento durante a obra. E a obra até nos engana um pouco com o início de Naruto Shippuden no arco do resgate de Gaara. Sakura parece que evoluiu bastante, mas aquilo é completamente esquecido e em poucos capítulos ela já volta a ser aquela personagem catarrenta e chata pra caralho. Que maldade você fez comigo. E o outro exemplo que eu acho que a outra grande parte dos personagens de Naruto vai se encaixar é o exemplo que eu costumo chamar de o cachorro correndo atrás da moto. É o típico movimento do cachorro correndo atrás do motoca, mas se ele parar a sua moto, provavelmente a maior parte dos cachorros vão embora e outros ficarão perdidos. Muita gente se irrita com esse final desleixado que Neji teve, mas a realidade é que ele é um clássico exemplo de personagem que teve seu arco terminado e Kishimoto não sabia o que caralhos iria fazer com ele. O arco principal de Neji em Naruto acontece já no exame Chunin, que é logo no início de Naruto clássico, e é um arco bastante interessante, com o personagem entendendo que pode sim moldar o seu futuro, também moldando a sua visão referente a Hinata. E após esse arco do personagem, ele não tem mais nada para fazer na história, porque Kishimoto não encontra nada para ele fazer, também não retira ele da história, e ele fica exatamente como os cachorros que correm atrás da roda da moto, completamente perdido dentro da história de Naruto. E para finalizar esse ciclo, Kishimoto arruma uma morte completamente desleixada para o personagem, uma morte que era para ter muito peso para nós espectadores, mas primeiro, a Guerra Ninja já está uma putaria completa, e segundo, o personagem está há tanto tempo esquecido que quando ele morre, os fãs nem se importam com isso.
E falando dos personagens ainda, não existe nada que não está tão ruim que não possa piorar. E para enfeitar esse bolo de merda com uma cereja de bosta, Kishimoto ainda quebra completamente a escala de poder da sua própria obra e precisa utilizar uma cartada final que ele tira diretamente do ânus dele, que é o Edo Tensei, para que essa cambada de personagens não fiquem sem o que fazer na história de Naruto. Calma aí, paizão. Então, além de ter seus arcos completamente abandonados na história por Kishimoto, esses personagens também são completamente irrelevantes quando se trata das batalhas da fase final de Naruto. No quesito batalhas, Kishimoto foi incapaz de fazer com que esses personagens evoluíssem pelo menos em um nível onde eles pudessem ajudar Naruto nas batalhas. Obviamente que a maioria dos times de Naruto não conseguiriam alcançar esse nível, mas personagens como Rock Lee e Neji esperávamos sim que eles chegassem no final da Guerra Ninja e fossem personagens minimamente importantes nas batalhas. E na minha opinião, a maioria esmagadora dos personagens de Naruto podem entrar exatamente nos dois exemplos que eu citei para vocês. Os NPCs de Kishimoto, que fazem a mesma coisa durante Naruto inteiro e estão ali para cumprir uma função específica e não tem desenvolvimento nenhum. Ou os personagens que até tiveram desenvolvimento, mas foram completamente abandonados pela história quando esse desenvolvimento foi encerrado. Na minha opinião, o único personagem que realmente tem um grande desenvolvimento e que está desde o início da obra na Guerra Ninja é obviamente Mai Togai. Mai Togai aqui é o personagem que sempre foi uma piada, mas que nesse momento na luta contra Madara, ele possivelmente é a única esperança de todo mundo. E vemos vários momentos do passado de Gai. Então realmente esse personagem tem um arco muito interessante nesse final. E Gai também, dos personagens que estão desde o início, é o único que tem o seu momento mais icônico justamente no final da obra. E é bom deixar claro que os personagens não perdem espaço porque entram outros personagens mais interessantes no lugar. Na verdade, vários personagens que são adicionados nessa parte não são um décimo interessante como eram os personagens dos times da Aldeia da Folha, com algumas raras exceções como talvez o Obito, o Onoki, Hashirama e Tobirama. Os outros personagens que aparecem nessa parte de Naruto são como se fosse um fanservice dentro da própria história. Personagens que aparecem ou para trazer algum detalhe sobre alguma coisa, mas que não tem desenvolvimento nenhum. E se você sentiu falta do Madara, eu já vou falar dele. Mas se o rumo de desenvolvimento dos personagens já foi péssimo, então imagine aí o rumo que a história tomou. E falando da história, você vai perceber que existe uma característica de Kishimoto que fez com que a história de Naruto seguisse por um rumo tão ruim. E essa característica é a megalomania de Kishimoto. Kishimoto ativamente deixa de trazer os conceitos ou desenvolver os conceitos que já existiam para transformar o final de Naruto em um grande evento onde vai ter vários momentos, mas praticamente nenhuma história interessante vai ser contada. Um dos pontos que eu falei dos personagens ficarem escanteados é justamente essa escala de poder absurda que Kishimoto traz para esse final. E talvez o fato de você perceber que o modo sábio de Naruto, que é um power-up brutal em Naruto, seria muito provavelmente molestado por Obito e Madara, já fala muito em que nível chegou a escala de poder do final de Naruto. E é justamente por isso que os personagens tiveram que sair de tela, porque já é completamente incoerente essa escala de poder, e seria mais incoerente ainda colocar a Tenten para enfrentar o Obito ou Madara. Então Kishimoto precisa simplesmente escantear esses personagens. Mas para que eles não fiquem completamente esquecidos, Kishimoto cria side quest para esses personagens, com os Edo Tenseis que ele arrancou de dentro do seu ânus. Calma aí, paizão. Para que eles não fiquem praticamente sumidos da história. E o Edo Tensei, meus amigos, esse louco, doente mental do Kishimoto queria terminar a obra com uma guerra, mas obviamente que só o Obito e a máscara dele não podem ser considerados o caralho de um exército. Então ele precisa introduzir de maneira completamente louca a ideia do Edo Tensei. O Edo Tensei é apresentado por Orochimaru em Naruto clássico como uma interação macabra com os mortos e também uma profanação do descanso eterno deles. Tanto que Sarutobi faz questão de ressaltar isso.
isso. Mas na Guerra Ninja, Kishimoto transforma esse conceito que era macabro e cheio de camadas interessantes, basicamente naquele episódio de Power Rangers, onde todas as gerações de Power Rangers se encontram. Noah, quem são eles? Rangers lendários. Provando novamente a megalomania de Kishimoto, ele utiliza o Edo Tensei como um grande fanservice, onde os personagens ficam aparecendo e fazendo pose a todo momento. E se existia alguma chance de Shikamaru, Sakura, Rock Lee, Neji ou outros personagens serem desenvolvidos nesse momento, essa possibilidade acaba sendo completamente morta, justamente quando os mortos revivem. E você curtiu essa poesia? E esse é meu grande problema com Edo Tensei. Kishimoto deixa de dar espaço e desenvolvimento para os personagens que já existem na história para trazer personagens que ninguém pediu, a não ser algumas pessoas que queriam saber mais sobre a lore de Naruto. Então você poderia, em vez de criar a bosta do Boruto, criar algo contando o passado de Naruto. Não reviver esses personagens no meio da Guerra Ninja, ocupar um grande espaço do roteiro e utilizar eles principalmente para escantear os personagens que as pessoas realmente gostavam. O que me incomoda não é que esses personagens que são revividos não são bons. A questão é que a maioria dos personagens realmente bons já tiveram sua história contada e está sendo recontada novamente. Mas se já não bastasse ele ter quebrado completamente a escala de poder daquele mundo, apresentando um personagem que coloca todo mundo no bolso e passa o pau na cara de todo mundo, ou de ter simplesmente trocado seus personagens principais e clássicos por defuntos reanimados, ele ainda consegue fazer algo que na minha visão é muito pior, já que esse débil mental do Kishimoto pega o conceito mais interessante que é apresentado no Shippuden e distorce completamente. Não existe nenhuma discussão a respeito desse conceito como acontece entre Nagato e Naruto. Aqui simplesmente é o Naruto fazendo discursinho que vai mudar o mundo. Mesmo o ciclo de ódio sendo em teoria a motivação dos vilões nessa parte final da história, ele simplesmente não aparece e quando ele aparece não é nada desenvolvido. E não é à toa que muitos fãs queriam que Naruto tivesse acabado em Naruto contra Pain, onde esse conceito é muito bem desenvolvido e ele faz muito sentido dentro da história de Naruto. E é um grande exemplo de como Kishimoto é um grande vagabundo que sabe criar coisas incríveis dentro da obra, mas que abandonou isso completamente por conta da sua megalomania. Apesar de estar descendo além no Kishimoto, eu acho ele muito bom. Na verdade, em alguns momentos, Kishimoto consegue ser genial. E eu acho que é justamente isso que me revolta tanto com ele, porque na minha visão, Kishimoto é como se fosse o Neymar dos mangakás. Aqui quem deveria representar o conceito do ciclo de ódio no mundo ninja seria Madara, mas em momento algum você sente que aquele desgraçado se importa com o bem-estar de alguém. Kishimoto não consegue humanizar Madara e por isso não acreditamos que ele realmente se importa com a paz no mundo. Mesmo que na visão distorcida de Nagato, ele queria um mundo melhor. Aqui você não consegue acreditar que Madara quer a mesma coisa. E ao invés de desenvolver esse conceito no personagem, Kishimoto novamente quer um personagem que faz pose e que moleste praticamente todo mundo no mundo de Naruto. Então você não consegue comprar a ideia que Madara, mesmo com uma visão distorcida, queria o melhor pro mundo. Parece que ele simplesmente quer mais poder e molestar mais personagens, porque ele se diverte muito com isso. E esse é o grande problema da megalomania de Kishimoto. E talvez o Madara seja o melhor exemplo de como Kishimoto pega conceitos interessantes, abandonam eles completamente para criar momentos grandiosos no final de Naruto. E não dá pra dizer que ele não consegue. Existem vários momentos icônicos no final de Naruto, desde a chegada de Madara, a chegada dos 4 Hokages, Naruto lutando com seu pai Minato, entre outros vários momentos que ficaram icônicos em Naruto. O próprio momento de Mai Togai é completamente lendário na história dos animes e mangás. このマダラがお前を最強と呼んでやる。
Mas justamente, o final de Naruto são só momentos. Quando você para um segundo para pensar a respeito de tudo que está vendo, e principalmente quando você compara com o que já passou, você percebe que essas cenas são muito legais sim, mas também são bastante vazias. E o grande conceito e discussão filosófica que era o ciclo de ódio, simplesmente se encerra quando um alienígena que veio para a Terra para cruzar, sai do ânus de Madara, e novamente Kishimoto coloca uma cereja nesse bolo de bosta e agora com um tolete muito maior. Obviamente que nesse vídeo eu não conseguiria tratar de todos os problemas que existem nesse final de Naruto, e nem mesmo das coisas boas que também existem. Mas eu acho que você consegue entender muito bem por que esse final desandou quando você pensa que Kishimoto trocou a coerência dos personagens e da história para criar momentos grandiosos. Isso já explica muita coisa sobre esse final. E esse final me irrita bastante porque, como eu disse lá no início do vídeo, muitas pessoas acabam achando que Naruto é isso, uma cópia mal feita de Dragon Ball, muito por conta desse final que destrói o legado da própria obra. Obviamente que Naruto na sua fase mais antiga não era perfeito. A história sempre foi um pano de fundo para que as batalhas acontecessem, como é em qualquer Battle Shonen. Mas esse pano de fundo é muito mais bonito quando se trata da fase clássica e também do início do Shippuden. Traz um conceito de abandono que é muito bem trabalhado no Naruto clássico, e traz o conceito do ciclo de ódio que também é muito bem trabalhado no início do Shippuden, e tem personagens que são extremamente marcantes e carismáticos. Mas se alguém disser que o final de Naruto é um Dragon Ball de ninjas, vamos ter que aceitar, mas com a grande diferença que a proposta de Dragon Ball sempre foi aquela, e ele é muito coerente com sua proposta, muito diferente do que se tornou o final de Naruto. E no fim, Kishimoto consegue criar os momentos grandiosos que ele tanto queria. Mas eu acredito que nós até hoje vemos esses momentos e gostamos bastante de relembrar os momentos. Mas se olharmos para trás em tudo que Kishimoto construiu, perceberemos algo muito interessante. Ele sempre foi muito bom em construir momentos, mas os momentos que ele construía no passado não precisavam sacrificar os personagens e a obra. Muito pelo contrário, foram esses momentos que fizeram Naruto ser o que ele é. Então é isso, pessoal, eu tô ensaiando há muito tempo para trazer esse vídeo aqui, porque eu acredito que essa megalomania de Kishimoto explica demais porque o final de Naruto desandou bastante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, considere se tornar membro aqui do Nerdlane, por um valor que muitas vezes não vai fazer tanta diferença para alguns de vocês, mas que vai me ajudar muito a continuar criando conteúdo aqui no Nerdlane. Se você tem o botão de hype disponível aí, considere utilizar aqui nesse vídeo. Isso ajuda bastante a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E obviamente não se esqueça de se inscrever no Nerdlane, pois tem muitas pessoas que estão assistindo os vídeos, gostam e até muitas vezes comentam, mas não se inscreveram no canal. Do mais é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo do Nerdlane.